Olá pessoal, tudo bom? Tranquilo, pá? Nós vamos começar hoje nossa aula no número 6, parte B, parte 2, e continuando falando sobre o assunto da aula da primeira parte, nuvem. Vamos lá? É isso aí. Então, o assunto aqui é como colocar em prática o que a gente viu na primeira aula, né? Como utilizar o Drive, o OneDrive, Google Drive. Só o Dropbox que eu não vou mostrar, mas a gente vai ver como utilizar. Muitos já sabem, já se habituaram a isso, mas para quem ainda nunca teve essa oportunidade, nunca testou isso e gostaria de usar, então vai poder aprender agora uma coisa até bem simples. Tá? Vamos lá então? Então é o seguinte, vamos começar falando aqui do... Opa, peraí, desculpa. Vamos começar falando aqui da nuvem Drive. Então, só para lembrar um pouquinho aqui, continuando, na aula vamos apresentar ações práticas que podemos fazer com as nuvens. Então, começando com armazenamento em nuvem, com Google Drive. Então, para você ter o Google Drive, você precisa de uma conta do Gmail e aí você tem 15 GB grátis para armazenamento automaticamente. Então, se você ainda não tem uma conta Gmail, é muito raro isso acontecer hoje em dia, porque praticamente quase qualquer dispositivo smartphone ou outros precisa de uma conta Google para funcionar, né? Mas se você não tem, é fácil de criar uma conta Gmail. E se você tem, então o que vai acontecer? Vou alternar aqui para o meu navegador. A partir do momento que você tem uma conta do Gmail, então você vai logar nela. Eu já loguei aqui, tá? Então, se eu entrar no Google, por exemplo, aqui, ó, digitar Google e eu estiver logado, então ele vai aparecer até minha fotinho aqui, significa que eu estou logado. Se eu não tiver, aí eu teria que logar, né? Que é aquela telinha de login que talvez você já conheça bem, né? Que é essa telinha aqui, ó. Olha lá. Então você vai colocar e logar normalmente, né? Não é o meu caso aqui, já estou logado, então ele já aparece até minha fotinho aqui. Então, se isso acontecer, ele tem a opção de entrar no Gmail, ou então eu entrar direto no Gmail, não tem problema. Se eu estiver no Gmail, eu também consigo fazer isso. Então aqui tá aparecendo aqui e eu posso clicar aqui, mas eu vou deixar ele no Google mesmo. Então, qualquer aplicativo da Google, Gmail ou até o buscador da Google, a página principal, você vai encontrar esses botõezinhos aqui, ó, Google Apps. Então você tem os aplicativos da Google aqui. Depois a gente comenta um pouquinho mais sobre outros, tem um monte, mas um deles é o Drive. Então tá aqui, ó, o Drive. Se você clicar no Drive, então aí você entra no Drive. Olha só que legal. Então o Drive, como você pode ver aqui, ó, no slide está mostrando também. Opa, vou voltar aqui. Olha lá. Uma vez que você clicou no Drive, você vai ter, né, ele funciona como gerenciador de pastas, como se estivesse no seu computador. Ó. Então você pode fazer várias ações aqui, que é o que eu vou fazer agora. Então, por exemplo, eu posso simplesmente criar uma pasta nova. Então vem aqui no My Drive, New Folder, não está em inglês, né? E você pode aqui gerenciar as suas pastinhas. Eu já tenho várias pastas, arquivos e assim por diante. Bom, o que dá para fazer? Esse botão New aqui também serve para isso. Você tem aqui, ó, o My Drive, que você pode até, tudo dividido em pastas, né? Pode criar algumas pastas e deixar uma pasta somente para você. Eu poderia ter feito isso, né? Uma pasta pessoal e uma pasta mais colaborativa, por assim dizer. Mas eu faço isso no OneDrive, que eu uso mais colaborativamente. Aqui eu posso então criar uma nova pasta. Eu posso fazer um upload de um arquivo. Se eu clicar aqui, aí ele vai permitir que abra uma janelinha para eu escolher um arquivo para eu fazer o upload.
Ou você pega um arquivo qualquer que está no seu computador e arrasta. Ele vai fazer o upload também. Arrasta aqui. Claro que daí você tem que escolher a pasta correta. Faz o upload também. Não tem segredo aqui. Vai gerenciar a sua pastinha aqui. Olha, aqui está marcando que eu tenho 15 GB e que eu tenho 3.1 utilizado até agora de GB. Então, para quem usa muitos arquivos, isso enche rápido até. Mas os meus arquivos não são tão grandes, então o que eu guardo aqui. Mas se eu precisar, eu poderia comprar mais armazenamento aqui. Acho que por R$ 6,90 eu pulo de 15 para 100 GB, uma coisa assim. Bom, aqui também tem arquivos compartilhados por outras pessoas, né? Outras pessoas compartilharam arquivos comigo, então aparecem aqui, ó. Então isso vai acontecer se você quiser compartilhar arquivo com outras pessoas, então eles vão aparecer ali. Pode compartilhar uma pasta também. Como é que faz isso? Então, por exemplo, vou pegar aqui uma pastinha aqui chamada temp. Tem uns arquivos aqui dentro. Então nessa pastinha tem vários arquivos aqui. Por exemplo, tem este vídeo translação.mp4. Quero compartilhar ele. Então eu clico nele, vai aparecer aqui algumas operações aqui. Eu posso simplesmente apertar aqui nesse desenho de link e aí ele vai criar as coisas de compartilhamento. Ó, compartilhar com pessoas ou grupo. Então você tem a opção de compartilhar, por exemplo, de forma restritiva. Qualquer um que tiver o link, aí já é mais aberto. Mas de forma restritiva, o que você vai fazer? Você vai adicionar pessoas que também estão no Google, né? que tem contas Google. Então elas poderão ver o seu arquivo, mas elas precisarão de autorização sua, né? Porque você está dando através do e-mail dele, né? Por exemplo, José, tem algum José aqui? Ademar. Opa, perdão, vou começar de novo aqui que saiu fora. José Carlos Guerreiro, Hotmail, aparece o Hotmail aqui. Enfim, José Urbano, e aí vai, eu compartilho, vou selecionando pessoas aqui, ó. E aí ele vai permitir que essa pessoa, com essa autorização, por assim dizer, consiga acessar meu arquivo. Agora, se você quiser compartilhar um pouco menos restritivo, então você tem essa opção aqui, ó. Restritivo, você muda para qualquer pessoa com o link. Aí, ó, qualquer pessoa, mas assim, não está totalmente livre. Você tem que copiar esse link aqui e passar para alguém. Qualquer pessoa com esse link não precisa estar logado na Google, vai conseguir visualizar. E aí você tem outras coisas que você pode determinar aqui. Vai conseguir visualizar o meu arquivo. Quando eu fizer esse compartilhamento, aparece esse desenho aqui, ó, de pessoinhas compartilhadas, né? Então, aí não é um compartilhamento específico. Por isso, a pessoa que recebeu o compartilhamento não vai aparecer aqui para ela no Share It With Me. Esse Share It With Me é somente quando alguém compartilha com você especificamente, certo? Esse compartilhamento mais genérico não acontece, certo? Outros botões que aparecem aqui em cima é para você pegar o link. Ó, então é a mesma coisa, ó, vai aparecer aqui para você pegar o link. Aqui é para você dar uma olhada no arquivo, aqui para você jogar fora e assim por diante. Tem outras operações aqui também, mover e assim por diante, fazer download caso você queira pegar o arquivo de volta e jogar no seu PC, né? Então são essas as operações. Você pode também compartilhar uma pasta inteira. Então se eu pegar essa pasta inteira aqui, ó, eu posso marcar ela aqui, ó, Shared. Aí nesse caso ele vai compartilhar a pasta. É a mesma coisa, gera um link, o link ele vai até a pasta, né? Então eu poderia também, se eu compartilhar com uma pessoa específica uma pasta, eu consigo trabalhar colaborativamente. Então eu posso criar no meu Drive pessoal uma pasta apenas compartilhada. As pessoas não vão ver o resto. Então essa pasta eu tenho lá o meu companheiro de trabalho e eu posso vir aqui e compartilhar apenas com ele. Quando ele abrir o Drive dele, ele vai no Share It With Me
e a pasta que você compartilhou é dele também. Então vocês podem trabalhar juntos e é bem interessante porque você pode abrir o mesmo arquivo junto com ele ao mesmo tempo, inclusive, e os dois conseguem trabalhar junto no mesmo arquivo. É sensacional. Isso é um detalhe muito interessante do Google Drive. Certo? Muito bem. Então, recomendo o sistema de Drive de compartilhamento e de nuvem, armazenamento em nuvem da Google. É muito bom, embora você tenha que pagar um pouquinho mais para ter mais do que 15 GB. Né? Agora, não é só o da Google que tem. Então, voltando aqui, ó. Assim, está mostrando aí o que é possível fazer com armazenamento em nuvem. Tem lá para criar um novo arquivo, para fazer upload, ou até, não comentei isso, mas você pode criar arquivos diretamente na nuvem. Daí, no caso, ele vai criar arquivos no formato Google Docs, Google Sheets, Google Slides. São softwares equivalentes ao Word, Excel e PowerPoint no Microsoft. Dá para fazer isso também, tá? É muito compatível, tá? Os arquivos nesses formatos, eles são muito compatíveis, sim, com os arquivos do Word, etc e tal. Eles conseguem fazer conversões de PDF para Google Docs e assim por diante. Então é bem versátil aí. Bom, agora falando do OneDrive, é a mesma coisa praticamente, né? Então você precisa também ter uma conta do Outlook, Live, Microsoft, Hotmail, ou até de alguma empresa que está vinculada, né? Às vezes o domínio não é um desses que você está vendo aí, mas é um domínio vinculado sim à Microsoft, então aí já tem disponível o OneDrive, né? Então se você tiver o OneDrive, você pode abrir, por exemplo, seus e-mails, Outlook, alguma coisa assim, e lá você pode alternar para aplicativos, e um dos aplicativos é o OneDrive, né? Então aí você abre o OneDrive como esse daqui que está meio customizado, né? Porque ele está abrindo de acordo com a empresa que contratou o serviço. Então eu vou abrir aqui para vocês verem. Vamos lá, navegador. Estou trabalhando diretamente no navegador, tá? Com todas essas opções aí. Mas também existem aplicativos, depois eu comento sobre isso rapidamente. Então aqui no navegador, eu vou abrir uma outra aba aqui. Aí teria que logar. Vou logar na minha conta aqui, que é institucional. Posso logar diretamente por e-mail ou até diretamente não. Diretamente no OneDrive. Mas tanto faz. Entrou na Microsoft, eu tenho esse botãozinho aqui parecido com o da Google. Eles são muito irmãozinhos, né? E eu clico aqui e saio e escolho o OneDrive. Pronto. Então eu já estou no OneDrive. Parece que está lento minha internet, não sei. Ou deu um pau aqui louco. Acesso negado. Que legal. Bom, deixa eu ver aqui por que meu acesso foi negado. Fechei. Vou entrar diretamente pelo OneDrive. OneDrive. Dá para fazer isso também. Entrar no OneDrive. Aí tem que digitar sua senha. Senha não, seu login. Aí ele pergunta se é a conta pessoal ou corporativa. Estou trabalhando com a conta corporativa. E aí, como eu já tinha entrado antes, ele não pediu a senha. Muito bem. Então tá aqui, ó, o OneDrive. Vê que dá uns pauzinhos de vez em quando, né? Aí a mesma coisa, pastinhas, parece meu gerenciador de arquivos do meu computador, né? Então aqui eu posso criar novos documentos, como eu vi lá, e eu posso criar nova pasta, e eu posso também fazer upload de arquivos ou pastas que estão no meu computador. Esse botão sincronizar, se você tiver o aplicativo instalado no computador, vai sincronizar. E aqui também é possível compartilhar. Então eu vou pegar aqui, ó, tem uma pastinha aqui
deixa eu ver, APKs. E aí tem um APK aqui, ó. Eu marco aqui e aqui basicamente a mesma coisa, share. Então eu posso compartilhar esse arquivo com alguém específico, com a conta Microsoft. Posso mandar por e-mail, posso copiar o link. Ou posso também, isso aqui, posso também com uma pessoa com acesso, ou qualquer um com o link. Pessoa dentro da minha instituição, ou qualquer um com o link. Se eu colocar qualquer um com o link, fica menos restritivo, né? Aí fica mais aberto, totalmente aberto, como a gente viu lá, certo? Aí o que eu faço? Pego o link, gero um link, o link fica aqui, ó, copio o link, pronto, copio o link e compartilho com alguém específico ou compartilho com todo mundo, né? Meu drive fica aqui. Agora fica seguro, tudo que não foi compartilhado, né, tá seguro, tá guardadinho, quietinho, né? O resto é muito parecido. Então aqui também tem uma pasta chamada Shared, que são as coisas que foram compartilhadas comigo, né? Tem uma pastinha recentes e assim por diante. E também dá para apagar o arquivo, né? Se eu seleciono o arquivo aqui, aí você abre aqui, ó, você pode apagar, você pode filtrar, você pode remover da lista selecionada e aí vai, né? Então essas são as funcionalidades do Google Drive, do OneDrive, muito parecido. Qual é a capacidade do OneDrive? Aí varia de acordo com a sua conta. Eu não sei, a conta gratuita, não me lembro agora qual é o espaço que tem, tá? A gente pode até investigar isso depois, tá? Então é assim que utiliza Google Drive ou OneDrive, né? Mas tem algumas coisinhas a mais aqui que eu queria comentar. Então tá aí, ó. OneDrive, a gente viu que dá para criar arquivos novos. Aí sim, se você criar um arquivo Word, ele vai criar um arquivo usando o Word online e vai salvar diretamente na nuvem. Quer dizer, você não precisa ter nada instalado na sua máquina. Isso é uma vantagem. Dá para sincronizar. Para sincronizar é necessário então baixar o arquivo, o aplicativo no dispositivo. Isso, no PC ele irá criar uma pasta especial e tudo que for colocado dentro dela será sincronizado com a nuvem. Dependendo das configurações, se um arquivo for apagado no PC, ele ainda permanece na nuvem. Então esse serviço de sincronização é interessante. Por exemplo, na minha máquina eu tenho instalado o OneDrive no PC, porque dá para instalar no tablet, dá para instalar no iPad, no iPhone, no Android, todos os lugares. Mas no PC ele trabalha como se fosse um gerenciador de arquivos. Então, no PC, eu não instalei o Google Drive porque ele fica sincronizando o tempo todo, os dois, e é muita coisa para fazer, e eu preferi trabalhar com o OneDrive porque é o que eu trabalho profissionalmente. E o Google Drive eu uso mais para as coisas pessoais. Então, eu tenho o Drive instalado. Então, como é que funciona? Não vou conseguir mostrar aqui agora, mas funciona da seguinte maneira. O gerenciador de arquivos que você costuma usar no seu computador, que é o do Windows, por exemplo, você vai lá, não tem um monte de pastinha amarelinha? Então ele vai abrir para você uma pastinha com o nome do OneDrive, né? Vai estar lá com o nome do OneDrive. Você clica nessa pastinha e navega por ela no computador. Aí os arquivos que você criar ali dentro, eles vão criar localmente e vão sincronizar se ele tiver com o OneDrive ligado, porque eu posso também deixar o OneDrive congelado, tá? Ele estava ocupando muita banda da minha internet. Então o que eu faço? Eu vou lá embaixo e desligo o OneDrive. Ele fica na barrinha de notificação e desligo o OneDrive. Então, nesse período, tudo que você fizer não vai estar sincronizado com a nuvem. Mas assim que tiver internet ou assim que você liberar para ele funcionar, ele vai ir lá na nuvem e vai analisar se os arquivos que você tem aqui são iguais de lá. Se não for, ele faz upload automaticamente. E pode acontecer o contrário também. Pode ser que você tenha arquivos lá e você queira puxar para cá. Então você configura isso. Você configura se eu quero sempre o meu computador esteja igualzinho à nuvem. Dá para configurar. Não, eu quero que a nuvem guarde coisas e eu, para economizar espaço no meu PC, só quando eu pedir para baixar, ele baixa. Porque quando você for abrir um arquivo no seu computador, talvez tenha que baixar
mas depois de usar você pode salvar, ele sincroniza as alterações, depois você pode apagar do seu PC e ele está salvo lá na nuvem. Então é muito interessante, né? Pode funcionar como uma espécie de backup. Se são arquivos que você usa muito no seu PC, então mantenha-os offline e mantenha a sincronização ativa, para que o arquivo sempre esteja com a última versão sempre sincronizado. Isso vale também para o Google Drive. Então, se você instalar também o aplicativo do Google Drive, vai fazer a mesma coisa, vai abrir uma pastinha e você vai trabalhar com ela dessa maneira aí. É muito legal, é muito interessante. Mas lembre-se, ocupa memória no seu computador, ocupa internet, ocupa memória RAM, porque ele vai ficar sempre sincronizando o tempo todo. Então imagine que você tem uma pasta sincronizada e joga um arquivo enorme. Então ele vai onerar o seu computador, porque ele vai querer fazer a sincronização naquela hora, vai querer jogar esse arquivo enorme lá para a nuvem, enquanto você está tentando trabalhar ao mesmo tempo. Então tem que saber trabalhar com isso. Mas sempre é possível desligar essa sincronização automática. Então não se preocupe quanto a isso também. Então é um recurso que eu recomendo também em algumas situações. Aí falando um pouquinho, finalizando aqui, sobre as milhares de aplicações que tem tanto no Google como no OneDrive. Bom, você encontra essas aplicações usando o navegador aqui, ó. Então, por exemplo, eu estou agora no OneDrive. Então, clicando aqui nesses quadradinhos, vai aparecer um monte de aplicação. E se eu quiser, tem mais ainda. Então, algumas são conhecidas, né? Como Outlook, OneDrive, Word, Excel, PowerPoint. Aí você abre aqui e utiliza eles online. E sempre sincronizando com outros lugares. OneNote é um aplicativo interessante, eu gosto também para fazer anotações, muito bom. E ele também é sincronizado. Então eu tenho ele no meu iPad e aí eu faço anotações aqui e automaticamente eles já estão no meu iPad quando eu abrir o OneNote e quando eu abrir o arquivo, né? Então tem outras coisas também aqui, calendário, como a gente já comentou na outra aula, e assim por diante. É aqui que você encontra os aplicativos. Se você precisar de outros, você vai clicar aqui. Agora, falando da Google, então vamos voltar aqui para Google, My Drive. Agora estou no meu Drive da Google. A mesma coisa, aqui só que está do outro lado, Google Apps. Aí tem um monte de coisa, assim, não dá nem para comparar uma com outra, porque tem coisas legais na Microsoft que não tem na Google, tem coisas legais da Google que não tem na Microsoft. A verdade é que dá para usar os dois e você sempre não vai pender nem para um lado nem para o outro, né? Então tá aqui, ó, por exemplo, YouTube. A Microsoft também tem um serviço de streaming de canal, mas não se compara com o YouTube. É um serviço bem interessante também, bem útil. Maps é só da Google. Você sabe que o Play Store também é uma coisa da Google, para quem tem Android, né? Entre outras coisas. Também tem um calendário bem interessante, sincronizado. Existem também ferramentas de conferência, como Meet, videoconferência, e outras ferramentas também, né? Já falei também na outra aula sobre o Google Fotos, né? Então esse daqui também é um serviço interessante, que você faz backup das suas fotos e assim por diante. Um detalhe interessante também, tem os aplicativos básicos, Sheets, Slides e assim por diante. Se você quiser mais aplicativos, você clica aqui e aparece mais um monte ainda. Coisas de internet das coisas e assim por diante. Então a coisa vai longe, tá? Tem muitas ferramentas legais. Aqui ficam os calendários, alguns agendamentos, tarefas para você anotar. Lembrando que qualquer coisa que você fizer nesses calendários de tarefas, e você tiver um Android, ele vai aparecer lá também. Por exemplo, se você fizer uma compra de uma viagem usando alguma coisa aqui do Google, um e-mail, por exemplo, você mandou e-mail pelo Gmail, pronto, aparece automaticamente no seu calendário que você vai viajar tal dia.
né? Então tem muita coisa que é interessante, tem muita coisa que dá medo. Mas se você quiser saber mais, aqui também tem mais aplicativos, ó. Até mesmo o Zipstractor, se você não quiser instalar um programa para descompactar, ele já tem aqui. Tem o Forms, que é para você fazer pesquisa, que a gente já comentou. Então, por exemplo, se eu quiser criar um blank form, dá para fazer no OneNote também, no OneDrive também, né? Você coloca um nome aqui na sua pesquisa, né? Banana, faz uma descrição aí e começa a trabalhar. Ó. Questão 1: por que o céu é azul? Bom, aí você escolhe, né? Por exemplo, nesse caso aqui, deixa eu ver. Aqui é a resposta escrita, né? Eu não tinha escolhido na hora uma resposta curta ou longa. Então essa aqui é uma resposta: por que o céu é azul? Ou, esquece isso aqui, você poderia criar uma nova questão aqui, ó, do tipo options. Então ele já está aqui. E aí você pode colocar mais options, adicionar option, olha lá, e vai colocando essas questões. Aí você demarca qual é a questão correta. Deixa eu ver onde está aqui. Multiple choice. É isso mesmo. A questão é tal. E aí você vai ter essa. Só que isso aqui é uma pesquisa mesmo, não é um questionário. Então você não tem uma resposta correta, tá? Então a pessoa pode responder o que ela quiser especificamente. E depois que estiver pronto, aí você vai compartilhar. Send. Então aí você vai escolher o que eu quero fazer. Mandar para um grupo de pessoas via e-mail ou compartilhar um link, né? E assim por diante. O que vai acontecer depois? Depois, através desse form que você criou, banana, você vai poder voltar nele, né? E aí você vai... Deixa eu ver onde ele salvou aqui. Deve ter salvo em algum lugar. Vou pegar um outro que eu fiz, um teste que eu fiz uma outra vez. AnyProject, por exemplo, esse aqui. Olha lá, é uma pesquisa feita anteriormente. Não agora. E aí tem as respostas. Olha lá, 18 respostas. E aí eu tenho todas as estatísticas das respostas. Então eu abro meu formulário e dou uma verificada no que foi feito numa outra ocasião através desse questionário. Então esse é um serviço interessante, muito utilizado, né? Tanto, estou mostrando para vocês só, mas vale uma aula sobre isso, né? Não vai ser nesta aula não, mas valeria sim uma aula sobre esse assunto, né? Muito interessante. É isso. Então eu queria mostrar esses recursos para vocês, principalmente o recurso de armazenamento. Fica para uma outra ocasião a gente dissecar melhor tanto o formulário ou questionário disponível no OneDrive, quanto no formulário e questionário disponível no Google Docs ou no Google Drive, ok? Então a gente está finalizando por aqui. Agradeço sua atenção mais uma vez e até uma próxima aula. Valeu! Valeu!